recolher alguns aspectos da, da imensa produção e do grande envolvimento que o Fanon teve com as questões do tempo dele. Então, nós vamos fazer uma seleção de alguns elementos para compartilhar e fazer com que isso possa nos inspirar a realizar o nosso momento, né? O meu nome é Ivo Pereira de Queiroz, eu sou nascido no estado de São Paulo, mas eu vivo no Paraná há mais de 50 anos. Tenho minha família aqui, minha esposa, um casal de filhos. E já de longa data, no âmbito do trabalho científico, do trabalho filosófico, é que eu tenho interesse em compreender as demandas, os seus aspectos históricos e de pensamentos que se referem ao nosso povo, povo negro. Eu venho de uma família em que nós temos assim muito presente a memória que os mais velhos nos passavam do avô do meu pai, chamava-se Sebastião, que foi uma pessoa de quem a gente tinha o testemunho da vida como escravizado. Então, eu tenho assim como maior evidência, maior peso do que foi a escravidão na minha família, com uma etiqueta assim que eu acho que ela pega a maioria de todas as nossas famílias negras do Brasil, que foi a pobreza, né? A pobreza matou meus pais muito cedo, a pobreza, enfim, interfere na vida de todos nós, meus irmãos, minha irmã. É como se fosse uma reprodução que vai socialmente se transferindo de gerações, né? E eu tive muitas oportunidades, e a oportunidade de acessar o conhecimento científico, foi um fator de ruptura. Hoje tem um padrão de vida muito diferente do que seria a projeção inicial. Com isso, houve toda uma, como é que eu posso exemplificar, uma espécie de repercussão, como uma panela quente que transmite calor ao redor, né? O fato de ter vivido a oportunidade assim com bons resultados no meio estudantil, meio acadêmico, isso me permitiu a alegria de ver esse movimento se repetir com sobrinhas, com sobrinhos, primos, amigos, e aqui na minha casa, minhas crianças, felizmente, o momento que a gente tem é bastante diferente em função dessa oportunidade que aconteceu. Então, eu entendo que muito é o que a gente ganha, e o melhor modo de retribuir é fazer com que isso chegue na mão de alguém, né? Que esse conhecimento possa ser compartilhado. Eu aprendi muito no movimento negro brasileiro, do qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte, de fazer parte, me sinto parte do movimento negro brasileiro. Interpreto que o movimento negro brasileiro ele opera fundamentalmente como atividade de voluntariado, de pessoas que generosamente oferecem o seu tempo, o seu trabalho, e isso, por mais aparentemente tímido e ineficiente, isso alterou profundamente a pauta do Brasil, alterou a Constituição, alterou muitas coisas. Nós temos oportunidade hoje de ver, por exemplo, esse momento do Instituto Federal como um dos efeitos desse empenho de multidões de homens e mulheres que a gente nem sabe os nomes, eles nunca aparecem, e foram pessoas assim fundamentais para que a gente pudesse desfrutar de oportunidades novas, né? Eu tenho uma lembrança e um agradecimento gigante a um amigo do Movimento Negro Unificado, lá de São Paulo, Nego Velho, fundador do MNU, chamado Milton. Se tem alguém do MNU aqui, com certeza já ouviu falar do Milton Barbosa.
E eu falo dele porque ele me ensinou muita coisa. E uma delas foi a respeito de Fanon. Ele me falava muito do Fanon. E, numa ocasião, ele me mandou pelo correio o xerox de uma tradução do Pele Negra, Máscaras Brancas, uma tradução de uma edição portuguesa. Então, Milton me passou aquele documento e eu fiquei durante muitos anos lendo e relendo e não entendendo nada, né? Porque o Fanon não é de brincadeira, né? O Fanon ele é um escritor exigente e como eu não tinha os subsídios apropriados, foi muito demorado, mas aos poucos a gente foi conseguindo dialogar com ele e hoje eu tenho assim uma noção de que avancei alguns passos, né? E é um pouco isso que eu quero também partilhar com você, para que a gente possa realizar aquilo que é a grande utopia do nosso povo, como o, apareceu numa circunstância que nós vivenciamos aqui em casa, um convite que nós preparamos para casamento, e nele foi colocada essa imagem aqui, essa expressão no convitezinho, né, que para novos tempos, novos quilombos. A Helena e eu gostaríamos que a nossa vida de família contribuísse para essa realização, né, no nosso trabalho, na vida familiar, comunitária e tal. E hoje eu tenho o entendimento de que os nossos NEABs nas instituições de ensino, os nossos NEABs eles são espaços possíveis de realizações quilombolas. É um novo tipo de quilombo, um quilombo acadêmico, um quilombo, não sei como se chama, porque na época do Zumbi era um quilombo rural, mas depois passamos a ter os quilombos urbanos, agora temos os quilombos universitários, por que não? Afinal das contas, o espírito, o núcleo, o cerne do espírito quilombola é a vivência comunitária, né? Essa partilha que os irmãos da África do Sul traduziram muito bem na expressão Ubuntu, que é o que veio nos corpos dos nossos antepassados e que chegou em nós e que nos guia, nos alimenta nas coisas que você e eu fazemos na construção da consciência negra, na construção comunitária, assim também como no enfrentamento do racismo e dos racistas, que nós precisamos contribuir para que eles se libertem. Então, esse nosso momento aqui é também uma sementinha quilombista aí no nosso universo intelectual, nosso universo científico. É muito valioso a gente operar no âmbito do pensamento, né, do conhecimento. E para fazer esse nosso encontro aqui, para hoje eu selecionei um aspecto do que concerne ao Frantz Fanon, assim, algo como se nós estivéssemos contemplando o cenário geográfico dele. Ele surgiu no mundo num determinado ambiente. Então, olhando da onde ele nasceu, a pequenina ilha da Martinica e a vizinhança da Martinica, nós vamos pensar, vamos acompanhar um pouco os passos desse nosso irmão mais velho. E eu quero articular isso pensando essas perguntas. Como se manifesta o espírito contracolonial nessa região chamada Caribe, no Grande Caribe, no Caribe Profundo? Haveriam sinais libertários no Caribe colonizado? Então, o que nós vamos tratar aqui, ele tenta nos subsidiar ao redor dessas indagações, tá bem? Aqui, em linhas gerais, uma representação geográfica do Caribe, mas ela é limitada porque não aparece aqui o espaço brasileiro, né? Por exemplo, o Amapá, Maranhão, o Piauí, Ceará, que fica mais a leste, aqui a sudeste dessa configuração, aqui a gente não vê nessa representação. Mas tem algumas pessoas, e uma delas é um amigo que nós temos aqui, chamado Edwin,
é um professor de música, e ele é nascido no Panamá. O Edwin, ele é daqui dessa região. Há muitos anos ele vive no Brasil. Acho que de pelo menos uns 25 para 30 anos que ele vive aqui, vai profissional da educação, uma grande pessoa. E outro dia nós estávamos numa reunião, o Edwin estava me dizendo que ele considera que toda parte, que aqui aparece só um filetezinho da Flórida, mas a parte sul dos Estados Unidos, essa franja que está aqui, essas Antilhas todas, as ilhas, incluindo o México, essa faixa aqui, tudo isso aqui faz parte do Caribe. A Colômbia, a Venezuela e tal, e vai até o nordeste do Brasil, o Edwin me falou. Caramba, rapaz, a gente pensava que fosse apenas assim um trecho desse que é chamado o Mar do Caribe. Pois é, o Mar do Caribe mais este complexo. Se a gente pega pelo Google Maps, vou ver se eu consigo partilhar pelo Google Maps aqui uma outra representação. Ele aqui, o Google Maps, ele nos dá uma segunda possibilidade de acompanhar esse lugar aí, essa região. É fantástico. Vamos ver. Aí, Google Maps, grande garoto. Deixa eu ver. Isso. Então, aqui, se a gente reduzir um pouquinho, muito. Ó, América do Sul, ó, o Panamá, que é a região do nosso amigo Éden. Caracas, Venezuela aqui, né? Aqui é Colômbia, esse trecho aqui, Medellín, aqui, Colômbia. Trinidad e Tobago. Nós temos pessoa aqui para mencionar que é nascida aqui, dos libertários caribenhos. Ó, Suriname, Guiana, antiga Guiana inglesa, Guiana francesa, do lado sul aqui, ó, o Amapá, terra do meu amigo Vicente, da minha amiga Admilra, professores do Instituto Federal do Paraná. E aqui tem o Pará. Então, você vindo mais, ó, Belém do Pará, São Luís do Maranhão, se considera que essa franja aqui do Nordeste brasileiro e parte do Norte corresponde ainda ao efeito geral do Caribe. E aqui as Antilhas, Granada, tal, Santa Lúcia. Olha aqui, ó, Martinica. O Fanon nasceu nela, mas é muito miudinha. Olha só que graça. O Franz Fanon, o Césaire, como é que chama lá, aquele que era amigo do Fanon, o Glissant, né? Eduard Glissant, um grande pensador dessa região, a Martinica, uma pequenina ilha. Aí tem a Dominica, a ilha de Guadalupe, mais para o norte. Aí nós vamos chegar aqui num ponto que é central na nossa narrativa, central. Das várias ilhas, olha que uma aparecendo aqui, tem o... Onde está isso? A ilha de São Domingos. Olha, aqui, Cabo Haitiano. Aqui vai ter uma divisa que não aparece bem, mas para o oeste aqui tem o Haiti, que agora nós recebemos no Brasil muitas irmãs e irmãos pretos que têm vindo do Haiti para cá. Tem dificuldades lá, eles têm vindo aqui. Curitiba, muita gente, Paraná em geral. E aqui do lado, a República Dominicana. Essa região aqui, ela entra nas crônicas da chegança dos europeus aqui já nos primeiros tempos. Era chamada de Isla Espanhola, que depois uma parte foi colonizada pelos espanhóis e a outra, que é a parte do Haiti, pelos franceses. A Martinica
é ainda hoje relacionada à França, como uma extensão da França, como se fosse um bairro francês, vamos dizer assim, em linhas gerais. Aqui tem a ilha de Cuba. Você vê que essa grande riqueza territorial, num texto que o Fanon escreveu em 1958, o Fanon fez uma lista dos países os países e as colônias que tem por ali, e ele foi enumerando a quantidade de habitantes daquele momento, lá no ano de 1958. Aí eu tive a paciência de somar um por um e cheguei no número de 21.800.000 habitantes, somando as gentes que residem em todas essas extensões aqui, países, colônias, etc. A mais populosa naquela época era Cuba, com 6 milhões, o Haiti, 3 milhões e meio, depois a República Dominicana, com 2 milhões e 300. Então, a Martinica, na época, tinha uma quantidade bem menor, 600 mil pessoas. Então, a região, e aqui o Fanon pega mais essa parte das Antilhas e das Grandes Ilhas. Um ou outro espaço aqui da parte sul, né, já que pega a parte de América do Sul. Pouca coisa aqui que ele menciona. A maior parte dos habitantes que ele computou são esses que estão mais ao norte, né, do centro-norte, ali, né, a Jamaica, etc. Bom, o que é que tem de expressivo, vamos dizer assim, que, que nos permite fazer essa indagação sobre o espírito libertário? Por que pensar uma indagação desse tipo? São lugares tão belos, com tantas praias, deve ser uma delícia andar por lá. O que de fato ocorre e que nos mobiliza a considerar esses espaços como espaços de análise política, ideológica, sociológica, e, sobretudo, o enfoque envolvendo os nossos antepassados africanos, as mulheres e os homens da África. Você veja, o Fanon mesmo escreve num texto que, na maior parte dessas ilhas, desses espaços aqui, onde os europeus chegaram e se interessaram em fazer produção de riquezas, a primeira coisa que aconteceu foi um conflito com os habitantes locais. Depois, quando tentaram transformar os habitantes locais em trabalhadores escravizados, não deu muito certo, por conta dos parâmetros culturais e o interesse de lucratividade não foi o desejado. Então, no final das contas, houve praticamente uma dizimação, né, massacres dessas populações. Por exemplo, na própria Martinica, os habitantes originais foram todos eliminados. Aqueles que não foram mortos foram expatriados. E ficou aquilo vazio. Eles passaram a acarrear africanos para o abastecimento daquelas regiões, daqueles lugares lá. Então, nós temos aqui no nosso Caribe o episódio da chegança dos europeus, que fazem do lugar um lugar de fabricação de capital. A Europa passava, naquele momento histórico, por uma violenta transformação. Do ponto de vista dos fundamentos culturais, estavam havendo muitas e muitas rupturas. Eu até recomendo um artigo que depois eu vou deixar com o professor Joilson, que é um texto escrito por um sociólogo peruano chamado Aníbal Quijano,
que ele faz uma análise sobre o espírito colonial dentro daquele movimento intelectual chamado decolonialidade, e o Aníbal Quijano ele levantou uma tese que ele nomeou como colonialidade do poder. Então, tem muitos textos dele, tem gravação dele. Eu achei uma bela gravação dele em áudio, que ele apresentou em Assunção, se eu não me engano, no Paraguai. Uma linda fala do Quijano. Agora ele já é falecido, faleceu em 2018. Eu acho que ele era por volta de 1930, e ele faleceu 18 é pouco tempo, né? Mas ele deixou uma contribuição belíssima na análise do espírito com que os europeus se apossaram do mundo e se transformaram praticamente numa agência que desenvolveu um processo, um projeto de dominação econômica em parâmetros planetários. Não foi apenas no espaço europeu, eles saíram da Europa, eles chegaram às Américas, eles foram para a Ásia, eles foram para todo que foi canto, eles infernizaram e devastaram a África quando eles começaram a fazer a sangria de gente para abastecer as unidades produtoras de açúcar, cachaça, rapadura, mineração nas Américas. Eles tiraram gente da África, eles bagunçaram os parâmetros nativos dos africanos e, em resumo, os europeus assim, de uma parte da Europa, essa Europa ocidental, essa que aparece aqui, você vê aqui Península Ibérica, Portugal, Espanha, França, Holanda, que teve um protagonismo aqui no Brasil, né, disputando espaço. Então, algumas dessas nações que estavam com uma condição de exploração e de expansão tecnológica e tal, esses caras chegaram aqui, chegaram com uma fome violenta de apropriação e produção de riquezas. Então, aqui nós temos como elementos que estão atrás dessas alterações, desse ímpeto expansionista e de conquista, nós temos ali uma crise do ponto de vista dos parâmetros religiosos. O catolicismo europeu, que estava sendo questionado por outras forças, por outras vertentes, que resultou na cisão do cristianismo, onde os protestantes para um lado, os católicos para o outro, as disputas violentas, e, sobretudo, aquele parâmetro de toda a existência estar centrada na catedral, na igreja, obedecendo ao clero, isso começou a ser colocado num plano secundário, e um grupo que emergiu e passou a acumular capital, que foi a burguesia, ela acabou estimulando o levantamento de novas possibilidades, e eles foram chegando à ideia de que o ser humano, particularmente o ser humano masculino, seria o centro do mundo. Então, o antropocentrismo, o falocentrismo, que os patriarcas passaram a gerenciar, administrar e impor os seus desejos sobre o resto da humanidade. E ali eles criam um conceito. Olha aqui, apareceu, é esse artigo aí da Claxo que eu estou usando. Olha, apareceu, alguém colocou aqui no chat. Seu nome aí, irmão, por favor. Boa noite, André, professor. Trabalhei muito com esse artigo. Muito agradecido, André. Maravilhoso. Então, a maneira como esses europeus, naquele momento histórico, estavam nesse processo de abandono de um determinado parâmetro de controle e indo para uma orientação onde vale tudo o que eu desejo, então nós percebemos que com esses desejos, esses pensamentos e os novos recursos, os novos conhecimentos articulados estrategicamente, permitiu que eles operassem com os estágios tecnológicos que eles haviam alcançado
e saíssem num processo realmente de expansão, como diz o Henrique Dussel, num pressuposto filosófico, político, do conquiro ergo sum, que é uma imitação do Descartes, lá do penso, logo existo. Esse aqui, eu conquisto, então eu existo. E para conquistar não se conquista conversando, com tapinha no ombro, se conquista com armas, com um controle ideológico, com processos de dominação. Era um expansionismo de extrema violência, de extermínio de vidas. Como uma vez vi uma reportagem que recuperava a rota de Vasco da Gama quando chegou nas Índias, em Goa, chegou no litoral disparando tiroteios com canhões para cima das cidades, e a população estava lá tranquila, cuidando dos seus cachorros, suas coisas. De repente começam a cair bombas em cima das casas, em cima das pessoas. Eles estavam um pouco ligando. Então, essa política de extermínio, de conquista, o projeto de guerra de dominação, guerra de conquista, fez com que eles passassem a transformar as populações dominadas militarmente, dominadas pela força das armas e do controle ideológico, onde a igreja teve um papel importante como aquela que levava um conteúdo apaziguador ou de resignação, como foi o caso, por exemplo, do padre Antônio Vieira, na cultura brasileira, que foi lá na igreja do Pelourinho, ali em Salvador, e fez um discurso para os escravizados, dizendo que eles deveriam servir aos seus senhores obedientemente, etc., porque eles estavam sendo escravizados apenas em seus corpos. As suas almas pertencem a Deus e Ele vai receber vocês na outra vida, e naquela outra vida vocês não serão servidos pelos seus amos de agora, seus senhores agora. Não, isso é muito pouco. É o próprio Deus aquele que há de servir vocês. Então, é um discurso que a gente olha hoje e arrepia os braços, né? Porque é um absurdo, mas era um trabalho de convencimento ideológico que vai caracterizar o epistemicídio, a negação do conhecimento do outro, da religiosidade do outro, né? Um teocídio, eu mato o Deus do outro para impor o meu Deus, que é o Deus verdadeiro, né? O Deus branco, da mãe branca, o poderoso, etc. Então, com isso, a classe social burguesa europeia branca, que chega aqui com essas imagens e esse poderio, essa fome enfim, de sucesso a todo custo, nesse mundo, não mais preocupado com a salvação no outro mundo, a ideia de acumulação de capital. E para realizar o imaginário burguês, que foi aos poucos tentando transformar. Você pode observar, todo o propósito tecnológico ele resulta como que numa mimesis, numa mímica, numa imitação do útero, do sistema perfeito pelo qual a pessoa tem tudo sem fazer muito esforço. Está dentro da mãe, ela recebe tudo pronto. Ela tem moradia, tem alimento, tem prazer, tem repouso. Né? Então, o burguês ele quer tudo do conforto da sua mão. O seu carro é tudo automático, aperta o botão, o seu computador, etc. Ou seja, o burguês ele planejou para ter tudo isso, mas não queria trabalhar para tal. Ele transformou uma parte da humanidade em seus serviçais. E essa ideia de ter um outro que operava a seu serviço é o que gerou a política de sequestro, tráfico, comércio de gente, a conversão das pessoas em mercadoria, e a partir dessa mercancia, dessa transformação das pessoas em objeto que se vende, que se compra e se passa até a escritura, fazer com que essas pessoas trabalhassem obrigatoriamente, sem nada para si. Eu vou pedir perdão aqui, porque eu vou desligar o microfone para espirrar. Não sei por que me veio aqui um bichinho do espirro. Eles, de vez em quando, aparecem. Acho que deu. Olha, nessa imagem que tem aqui, nós temos
o professor Quijano, Aníbal Quijano, apareceu ali. De fato, de 1930 a 2018, o artigo dele é aquele que o professor já repartiu conosco. Se você observar só os subtítulos do artigo, você já fica de cabelo em pé com a lógica como os europeus operaram no processo de conquista e dominação das Américas. Bueno, no contexto daquela exploração, a gente estudava, já no período do ensino médio, essa teoria do comércio triangular, pelo qual uma embarcação saía da Europa, isso no sentido sul, carregando produtos manufaturados que eram trocados no litoral africano com algumas comunidades e, em troca, enchiam os navios de gente que eram transportados para o litoral de algum ponto das Américas. E uma vez chegados na América, essa gente capturada na África era transformada em mercadoria, como foi falado antes, num processo de humilhação que até dispensa a gente reproduzir de novo esta cena. E depois essas pessoas eram distribuídas de acordo com os interesses dos negociantes do momento e eram convertidas em máquina de trabalho, que o Darcy Ribeiro nomeia como carvão humano. Os padres jesuítas costumavam escrever para o rei pedindo para que ele mandasse trazer peças de Guiné, que era um nome como se referiam às pessoas capturadas e trazidas da África. Aí, uma vez que os navios estavam aqui, eles eram abastecidos de produtos tropicais, as especiarias, cachaça, rapadura e outras coisas, incluindo papagaio, que se levava para a venda na Europa. No caso da administração portuguesa, o que se sabe é que, pelos tipos de contratos que foram feitos, os historiadores mencionam que grande parte da produção que chegava do Brasil até passava por Lisboa e era descarregada em Amsterdã, porque quem financiava eram os judeus que estavam em Amsterdã, e de lá eles faziam as suas riquezas, etc., né? Enfim, reproduzir. Aqui uma cena do navio. O navio é um capítulo à parte, cara. Quem descreve com precisão e até apavora é este autor aqui, que é nascido em Trinidad e Tobago, o James. O nome desse livro é Os Jacobinos Negros, que se refere à Revolução do Haiti. É bem isso aí, Elizabeth. Muito obrigado. O nome dele depois eu marquei ali na frente, porque cada letra dessa aí tem Cyril, Lionel, Robert, James, acho que era isso. Então, nome da obra, Os Jacobinos Negros. Esse aqui o Milton andava com isso daqui, esfarelou todinho o livro dele, Os Jacobinos Negros, porque ele se inspirava na Revolução Haitiana. Esse aqui descreve os processos da Revolução que aconteceu no Haiti. Então, essa experiência do transporte, o James ele descreve a brutalidade que os caras aplicavam na África, a desagregação social das comunidades nativas dos pretos que estavam vivendo conforme os parâmetros deles lá em África. Eles iam chegar em resultados que a gente não tem ideia? Iriam, provavelmente sim. O ser humano é um bicho que não sossega, mas eles estavam fazendo as coisas conforme o seu ritmo e foram atropelados pelo ritmo da expansão europeia, que veio daquele tipo de rompante, como nós mencionamos anteriormente lá, com a mudança dos parâmetros da religiosidade católica, do imaginário, das ideologias, do significado de homem no mundo naquele momento, de mulher no mundo naquele momento, e com isso eles atropelaram e bagunçaram a África. Mais tarde, quando
lá pelo século XIX, que começou a minguar a exploração nas Américas, eles passaram a entrar e explorar diretamente no próprio continente africano, fazendo a sangria de recursos da terra. Bom, no caso do Brasil, eu dei uma olhada aqui para ver a produção. Por exemplo, no ano de 1754, o Brasil mandou 15 toneladas de ouro para a Europa. Talvez não seja muita coisa, mas para os parâmetros da época, quem entrava dentro das galerias nas montanhas de Minas, lá do Mato Grosso e tal, eram os pretos. E tinha uma tecnologia que sabiam fazer os processos de aprofundar os túneis e tal. Eles tinham esse know-how. Dali que eu sempre falo, eu tive a oportunidade de lecionar filosofia da ciência da tecnologia e algumas disciplinas especificamente sobre a contribuição, a presença africana no Brasil. Passei a demonstrar. Isso deixava os estudantes das nossas ciências, as engenharias, particularmente, onde eu atuei bastante, eles ficavam de cabelo em pé, porque nunca tinha passado pela cabeça dos caras que o primeiro tecnólogo, o primeiro engenheiro agrônomo, o primeiro resolvedor de problemas da terra aqui no Brasil foram os africanos, as mulheres e os homens, sabiam os segredos da terra, de plantar, colher, de preparar, etc. Os técnicos em madeira, em metalurgia, os ferreiros africanos são famosíssimos. Na África tem, inclusive, para quem acompanha pela religiosidade, Ogum tem um papel fundamental nas culturas para ensinar, orientar as pessoas ao trabalho metalúrgico. Então, os nossos antepassados abarrotaram os navios de produtos que eram gerados aqui pela força do seu trabalho escravizado, trabalho sem retribuição alguma, e isso fazia o fausto, a glória, o luxo, o desperdício da burguesia europeia. Então, por exemplo, em 1614, 46 e tantas toneladas de açúcar. No 1624, 15 toneladas. Então, eles tiveram, no caso do Brasil, uma alteração, porque na época da exploração do canavieira, outros povos tentaram se apossar de espaços aqui do Brasil, holandeses, franceses particularmente, deu guerras, né? Aí os holandeses, quando foram afastados, eles não conseguiram prosperar no Nordeste do Brasil, eles foram para o Caribe e começaram a fazer nas Antilhas, que eles estabeleceram lá, eles fizeram a apropriação da tecnologia dos africanos naquele lugar e passaram a vender açúcar por um preço muito inferior ao preço do açúcar brasileiro. A distância era menor, etc. E aí os fazendeiros do Brasil passaram a entrar numa crise medonha. Essa foi, inclusive, a explicação para a alternância do modelo de exploração canavieira para as aventuras, sobretudo os bandeirantes, né, os bandidões paulistas que saíam pelo interior procurando minérios, até chegar no ciclo da mineração que levou o rei português a fazer decreto proibindo o povo de sair de lá, porque corria o risco de permanecer sozinho no trono, porque todo mundo queria ganhar dinheiro na coisa de ouro no Brasil. Bom, o James, eu tinha anotado aqui, olha, no livro do Jacobinos, ele falando da experiência nas colônias
francesas, né? No Haiti, em outras nas regiões ali. Bom, você já trabalhou hoje bastante. Tem aqui nas páginas 22 e 23 a descrição da condição daquelas pessoas dentro dos navios. É um negócio de chorar quando a gente lê isso. É difícil ler esse livro, porque é muita brutalidade, cara. As pessoas eram tratadas como... Nem hoje não se faz isso com gado, com animais para abate, né, para ir para o frigorífico. Tem critérios, não é assim, pô, não se pode tratar com crueldade. Agora, aqui era uma coisa absurda. Né? Nos navios, os escravos eram espremidos nos porões, uns sobre os outros, dentro de galerias. A cada um deles era dado de 1 metro a 1,5 metros apenas de comprimento e de meio metro a 1 metro de altura, de tal maneira que não podiam nem se deitar de comprido e nem se sentar com a postura reta. E aí o cara vai ficar 2 meses e tanto nesse negócio até chegar aqui, sendo que esse navio, empurrado pelas ondas, ainda chacoalha para lá e para cá. Não tem banheiro, era uma imundície. As pessoas tinham que fazer... Enfim, era ali mesmo, era tudo ali. Tanto que tinha um momento que eles eram levados no convés, onde jogavam água para dar uma amenizada na impureza, etc. Eram obrigados a dançar para manter os músculos em atividade, então tinha um cara percutindo para eles ficarem lá dançando, e se não dançassem eram chicoteados. Sem falar naqueles que suspeitos de tentativa de fuga ou de suicídio, que já vinham vigiados e tratados com imobilizadores tecnológicos para a pessoa não causar prejuízo ao investidor do transporte. É uma coisa infernal. Sem falar na rotina do dia de trabalho. Eu me lembro que o cinema consegue nos dar assim muitas pistas de como as coisas se davam. Nós andamos vendo algumas histórias. Recentemente, eu revi com minha esposa o filme Raízes, que é aquela saga de uma família de pretos que o descendente foi na literatura e foi nos documentos até e voltou à África e localizou da onde o seu ancestral primeiro tinha saído de lá para chegar nos Estados Unidos. Uma das cenas, para não ir longe, vocês se lembram, que ele, de tanto tentar fugir, para que não fugisse mais, alguém mandou imobilizá-lo, pegou um machado e decepou uma parte do pé deles, sem anestesia, sem perguntar se estava de acordo. Então, a ideia da forma de controle, ela envolve 3 elementos que nós colocamos num livro que estamos esperando sair da editora nos próximos dias, o calvário, que o africano passa a ter, a desumanização e depois o mecanismo de subserviência, de levá-lo à domesticação. Né? Então, você usa da brutalidade em vários estágios para fazer com que ele seja produtivo, útil, que ele seja uma ferramenta que realmente te dê lucro. Porque ele é uma mercadoria, ele é um capital, tem escritura. O cara que compra tem escritura, tem o documento, como você indo na loja e comprando uma moto. Né? Mas os nossos antepassados lá e cá resistiram bravamente em todo o tempo. Então, aqui nós temos 2 momentos, né, que é o das guerras e da construção simbólica. No processo das guerras, tem inclusive ele foi professor lá no Rio de Janeiro, na Universidade Estadual, chamava-se Flávio Pessoa de Barros, era um professor e babalorixá, escreveu muitos livros, e um deles é a descrição de uma festa para o Baluayê. E numa passagem desse livro, desse livro em que ele dedica a descrição da festa de Obaluayê,
ele fala que, durante o período da escravidão, daquele contexto brutal todo, do qual o Brasil foi um dos campeões, eram duas as estratégias dos nossos antepassados. Uma foi a guerra e a outra foi o assentamento. Guerreando, a esperança era de que, se eu morro na guerra, a minha alma volta para a África. E aí, quando decidiram pelo assentamento, assenta-se o orixá e a África vem para cá. Os ancestrais vêm para cá. Então, em cima dessa inspiração do professor Flávio, eu identifico aqui que a gente tem, no momento que ele chama de guerra, a experiência do quilombismo, o banzo, todos os boicotes, revoltas e tal, e, contemporaneamente, nós temos a disputa institucional, que o movimento negro fez muito bem. O movimento negro fez tão bem nos últimos anos que aquilo que era desprezadíssimo passou a ser, com o passar do tempo, compulsoriamente colocado como pauta nacional. Por exemplo, o Dia Nacional da Consciência Negra. Aqui em Curitiba foi uma confusão. Várias vezes a tentativa de fazer o feriado municipal e vinham lá o pessoal, os fascistas da casa, da República de aspas de Curitiba, tal, e boicotavam, né? Associação Comercial e seus aliados tal, não tinha feriado. Comemoravam que não tinham. Aí chega num ponto que o Congresso Nacional traz isso como pauta nacional, e agora engula, né? Então, é uma disputa institucional, como também as cotas, como o NEAB na instituição. Isso não vem de graça, pô, ninguém dá isso de graça para nós, é conquista do nosso povo, uma conquista violenta, assim, do ponto de vista de perseverança, de esforço, de doação, sacrifício e confiança de que o nosso povo vai dar um passo além. É outra forma, a disputa simbólica, que é no campo da representação mental, né, dos conceitos, do conhecimento. Né? O assentamento, o terreiro forma a pessoa na africanidade, a partir da religiosidade. Então, é uma experiência impressionante, né, de construir na pessoa o perfil de um filho, de uma filha da África, mesmo na distância que nós estamos de lá. Outra forma é o que nós estamos fazendo aqui, a produção teórica. Ideias são fundamentais para a libertação. Tem aqui na sala meu amigo e meu irmão Cláudio César, que é um músico, professor de música, e ele faz todo esse trabalho mediado pela música. Ele vai para a sala de aula com seu pandeiro, vai com seu saxofone. Hoje teve sessão na escola, porque é o Dia Nacional do Choro, ele foi lá tocar pichinguinha. Além de que, os esportes. O povo negro é um povo extremamente sensível e habilidoso na produção artística e de grande sucesso nas práticas esportivas. São experiências de disputas simbólicas, né? Apesar de grande parte dos nossos atletas que enriquecem e pensam que são brancos, né? Mas o Fanon ele colocava que na África libertada o esporte ele interessa para fazer com que a juventude tenha um corpo forte e possa trabalhar na construção e solidificação da liberdade. Não pensa em esporte para consumo perdulário, essas coisas. Né? Bueno, na resistência negra aqui eu queria destacar 3 momentos que eu identifiquei na literatura. Um foi naquela ilha onde está o Haiti e a República Dominicana, a ilha espanhola. Em 1522, a primeira revolta de escravizados de que se tem notícia, por conta do trabalho bruto que eram obrigados a fazer. Chegou numa hora lá, nossos parentes se rebelaram. Então, olha que a coisa já é logo no começo, entornou o caldo já logo no início. Eu tenho aqui um livro em que um militante do movimento negro lá de Belo Horizonte, Marcos Cardoso, Movimento Negro Unificado, ele fez uma dissertação de mestrado e depois publicou esse livro aqui. O Marquinho, como os amigos o nomeiam, não sei se você consegue ver, vou dizer o nome aqui.
Movimento Negro, Marcos Cardoso. O Movimento Negro em Belo Horizonte, no período de 1978 a 1998. E eu quero ressaltar aqui no livro do Marcos que ele coloca na página 48 uma carta, que foi apresentada ao povo brasileiro no mês de novembro de 1978. E quem dirigiu essa carta foi uma assembleia do recém-fundado Movimento Negro Unificado. O Movimento Negro Unificado escreveu uma carta conclamando o povo brasileiro a fazer do dia 20 de novembro o Dia Nacional da Consciência Negra, porque, inclusive, eles falam aqui que por isso, negamos o 13 de maio, dia de 1888, dia da abolição da escravatura, como um dia de libertação. Negamos. E aí eles fazem esse chamado. O dia 20 de novembro, como a gente sabe, ele começou a ser comemorado no Rio Grande do Sul por inspiração de um irmão nosso chamado Oliveira Silveira, que no período dos anos 70, Oliveira Silveira ele passou a convidar os amigos do Grupo Palmares, um grupo de militância antirracista, a fazer no dia 20 de novembro o ato. E aí, quando fundaram o Movimento Negro Unificado, o pessoal do Rio Grande trouxe essa notícia, o Movimento Negro Unificado abraçou a inspiração dos gaúchos e ela se disseminou a nível nacional, de tal modo que hoje, a partir daquela inspiração e dessa repercussão, nós temos o Dia Nacional da Consciência Negra, a Semana Nacional da Consciência Negra, o Mês da Consciência Negra. Então, é aquele processo mesmo de disputas de construção simbólica. Né? E veja como é profundo isso, porque as pessoas estão apontando que na resistência nós temos Palmares como uma inspiração do nosso passado no Brasil e que, para o povo negro no Brasil, é uma energia revitalizadora. Nomes como Aqualtune, a avó de Zumbi, mãe de Ganga Zumba, tio dele, o próprio Zumbi, a Cotirene, Andalaquetuxe, o irmão do Zumbi, quer dizer, são nomes que estão entranhados na memória do povo negro como pessoas que viveram uma experiência diferente da escravidão criminosa. E o pessoal da literatura coloca com grande ênfase que o grande, o incomparável, o absurdamente surpreendente e maravilhoso fator de choque de interesses foi a Revolução Haitiana, que aconteceu na esteira do que rolava na França, a Revolução Francesa. Em 1804, o Haiti alcança a sua condição de independência. Então, a Revolução foi interessante, e na literatura apareceu muito claramente isso. Os revolucionários, tem até um episódio que eu perdi a literatura que dava aquela informação, o Toussaint de Louverture, que era a grande referência como liderança militar e política da Revolução, junto com o parceiro dele, Dessalines, e tinha mais um outro personagem da linha de frente. Eles fizeram uma exigência aos deputados franceses que eles mostrando uma contradição. Vocês proclamaram os direitos do homem e do cidadão, mas nós estamos aqui e nós queremos esses direitos para nós. Porque o processo da escravização é um processo desumanizador, ele nega a humanidade do preto escravizado, do indígena escravizado. E os movimentos de libertação,
eles reivindicam a condição humana, nós somos humanos. Então, quando eles exigem que esses direitos sejam também extensivos aos negros, aí aparece uma coisa muito surpreendente, muito nova, muito doida. Então, aqui nós temos uma relação de nomes de pessoas que tem, cada uma delas é uma dinamite, sabe? Cada uma delas é uma espécie de uma bomba pela qual nós vamos ter muita coisa para discutir, para pesquisar. Né? O Marcus Garvey, Bob Marley, o Leon Damas, da Guiana Francesa. Por exemplo, o Garvey ele chegou a montar uma companhia de transporte para levar gente de volta para a África. O Bob Marley, da mesma ilha dele, lá da Jamaica, o Bob Marley faz um processo de protesto contra o racismo com a sua guitarra, com a sua música, com o seu jeito de tocar e cantar. O Leon Dama, ele estava lá com o César, o Senghor e como era o nome lá do Senegal? São esses três, o Leon Dama, o César... Leopoldo Sédar Senghor, professor. Esses personagens que estão como criadores do movimento da negritude. É um movimento que ele tem uma novidade, mas ele herda essa aura de calor libertário que acontece no Caribe todo, que brota da ilha lá da ilha de espanhola, onde está o Haiti. O Ivan Van Sertima morreu em 2009. Ele aparece muito na literatura da senhora que foi esposa do Abdias. Ela tem a coletânea de livros sobre... Elisa Larkin, da UERJ. Isso. Ela tem uma série de escritos que eles deram vários cursos, e ela menciona muito as pesquisas desse professor, porque ele faz um trabalho arqueológico, historiográfico, do passado remoto da África, e demonstra que os africanos chegaram na América Central muito antes de Colombo. Professor, o Ivan Sertima tem um livro, não sei se tem em português, chamado They Came Before Columbus. Que ele chegaram aqui antes do Colombo, né? Isso, ele comprova que os africanos estiveram nas Américas antes dos europeus, inclusive fazendo uma comparação com as imagens olmecas e toltecas, com lábios e cabelos africanos. Você vê. É uma contribuição pesadíssima, né? Uma contribuição de tanto para a gente cavar e levantar esse protagonismo dos nossos antepassados. Por que isso? Porque a gente tem na narrativa dos dominadores, dos caras que fizeram isto logo sou e transformaram nossos parentes em escravizados, eles precisaram, para justificar suas ações, estabelecer no processo de dominação uma usurpação ontológica, ou seja, atuar no âmbito daquilo que configura o ser da pessoa negra escravizada, da pessoa indígena escravizada. Isso eles assumiram para si a condição de nós somos o protótipo de humano, e os que não são dos nossos não são humanos, não são propriamente humanos. Há um processo de desumanização dos africanos. E aí vão dizer que nós não temos inteligência, que não temos ciência. Hegel escreveu que a África não tinha história. Kant... Nós temos um amigo aqui do nosso grupo de filosofia africana, meu vizinho aqui, Pedro Gonçalves, ele fez o trabalho de TCC e dissertação analisando o racismo que está presente na obra de São Immanuel Kant. Que as pessoas falam assim, só não precisa estudar Kant quem nasceu antes dele.
Porque quem nasceu depois não pode fazer filosofia sem ler, sem acompanhar o pensamento de Kant. Pois bem, quem foi Kant? Um racista. Ele fez uma produção lá e o Pedro demonstrou lá e tal, e, enfim, me lembro que num dos trabalhos dele foi aprovado com nota máxima, pela argumentação, pela seriedade do discurso feito. Então, o que quero ressaltar aqui? Que o europeu não se contentou em explorar, mas ele também operou para desqualificar e retirar o ser negro da condição do grupo de humanos. Por isso que é interessante aquela sentença do nosso irmão Ailton Krenak, que ele diz lá numa palestra feita em Portugal, que o humanismo, na verdade, é um clubinho, o clube da humanidade. Ele falou assim, nós não fazemos parte desse clube, nós não somos sócios desse clube. E esse clube da humanidade, o humanismo europeu, é um humanismo cínico, é um humanismo sectarista, particularista, narcisista, egocêntrico, assassino. Não é o humanismo africano, não tem nada a ver conosco. Bom, vamos terminando essa prosa aqui, porque eu preciso ouvir vocês também. Então, esses nomes todos aqui, gente, olha, cada pessoa dessa relação aqui tem um vulcão na sua história de enfrentamento, de espírito libertário contra-colonial, essa gente do Caribe. Aqui algumas mulheres que a literatura apresenta também no contexto do Grande Caribe, né? Sanité Belé era haitiana, que participou da Revolução, morreu no ano da... Morreu não, foi assassinada, acho que ela foi fuzilada. Queriam enforcar e ela não aceitou. Enforcar não, decapitar, ela não aceitou, né? Então foi fuzilada junto com o marido. Sara Gomes, uma cubana, década de 70, faleceu. Ela foi uma cineasta, né, de fazer a crítica ao racismo, de pensar a arte negra, etc., por meio do cinema. Amy Ashwood Garvey foi companheira do Garvey, da Jamaica, que todo aquele processo libertário. O Garvey criou uma associação, ele teve milhões de associados, cara. Nos Estados Unidos, na América, no Caribe, enfim, em outros lugares do mundo, pessoas que estavam se associando e tinha aquele propósito que ele estimulava as pessoas que de origem africana que voltassem para a África. A América para os americanos e a África para os africanos, mas não temos nada para fazer aqui. E Argelia Laja, da Venezuela, que foi... As crônicas sobre ela são fantásticas. Ela foi do Partido Comunista, ela chefiou um grupo de guerrilha, enfim, é uma pessoa que ela teve assim, uma militância intensa de enfrentamento mesmo, guerreiro, na reivindicação de direitos. Então, você veja que tanto homens quanto mulheres, em diversos campos de intervenção, nesse complexo de situações, de extensões geográficas e sociais que é o Caribe, lá tem gente fazendo um discurso contra-colonial, um enfrentamento. Então, voltando ao nosso amigo Franz Omar Fanon, nascido na Martinica em 1925, em 20 de julho, pergunta, né? O Fanon teria dado atenção ao Caribe contra-colonial? Será que ele se importou com isso? Muitas dessas coisas aconteceram lá, por exemplo, o Haiti foi no final do século XIX, 18 para 19, então, o que ele... uma coisa que estava longe dele, tem alguma relação? Ele estaria, de algum modo, interessado no enfrentamento do colonialismo nesse complexo ali chamado Caribe? Ele fala muito em Antilhas, o homem antilhano, o espaço antilhano. Teria o Fanon permanecido indiferente a esse espírito libertário do Caribe contra-colonial? Eu selecionei aqui algumas passagens só para a gente verificar isso.
Nessa tradução aqui do Pele Negra, 2020, da editora Ubu, tem essa frase aqui. Ó. Essa frase ela tem muito a ver com aquele espírito do que está no texto do Sartre. O existencialismo é um humanismo. Que o Sartre fala que, ainda que tenha, além de mim, um único ser humano na Terra, eu sou responsável por aquela pessoa. A ideia de responsabilidade social. E o Fanon diz aqui, sou um ser humano e é todo o passado do mundo que tenho a resgatar. Não sou responsável apenas pela revolta de Santo Domingo. Santo Domingo é o nome, é um dos nomes atribuído ao atual Haiti. A revolta de Louverture lá e Dessalines, tal companhia limitada. Ou seja, a Revolução Haitiana, eu sou responsável por ela, mas eu sou responsável por todo o passado do mundo. Eu estou de olho, eu faço parte. Está aqui, o Pele Negra e Máscaras Brancas, página 237, essa versão aqui. Então, o Fanon está me dizendo, eu estou autorizado a interpretar, que o Fanon se sentia umbilicalmente conectado ao cenário do grande Caribe, ao processo libertário que envolvia a sua pequena ilha. Ele escreveu, nesse livro aí, a tradução, esse livro aqui foi organizado pela Josi Fanon e o Francis Janson, que foi o editor do Pele Negra. Depois que o Fanon faleceu, eles foram ao encontro do pessoal do jornal revolucionário El Mujahid, e a dona Josi, ela era uma jornalista, era artista, etc., e tinha uma habilidade que o Fanon não tinha. Dizem que ele não sabia datilografar. Na época, o datilografar, hoje diz digitar, né? Ele não sabia. E tinha uma letra horrível. Então, ele ditava os textos dele, os livros, os artigos, a maior parte ele ditava. E ela foi uma das pessoas que trabalhou muito fazendo esse trabalho, essa operação de digitalizar o que ele falava. Então, depois de alguns anos que ele tinha falecido, eles foram lá e recolheram vários dos artigos do jornal El Mujahid. Mujahid é uma palavra árabe bonita. Eu perguntei para o meu amigo aqui de baixo, ele tem uma quitanda, um sacolão. E a gente ia sempre ali comprar verdura e tal, e ele é libanês. Numa das lojas que ele teve, ele enfeitava a parede com frases do Alcorão, frases em árabe, escrita árabe. Aí eu perguntei para ele o que seria a palavra mujahid, El Mujahid. E aí veio ele, um dos irmãos mais velhos, começaram a me explicar, isso aí quer dizer guerreiro santo, é como se fosse um mártir e tal. Então, é uma palavra que eles usam para se referir às pessoas que combatem um inimigo da comunidade. No caso ali da Revolução Argelina, o pessoal que estava na guerra mesmo, homens e mulheres, os mujahidins e as mujahidas. Então, o Fanon escreveu muita coisa, muitos textos. Esse livro aqui, a maior parte do material que está aqui, foram textos que ela recolheu, e ela dizia, esse aqui eu que escrevi para ele, esse aqui eu que escrevi para ele. Então, reuniram esses materiais e deu esse livro lindíssimo. Cara, esse livro aqui é um espetáculo. Eu ficaria um ano falando sobre esse livro aqui, porque ele é uma inspiração. E, recentemente, voltaram ao El Mujahid e trouxeram uma outra coletânea, um outro livro de escritos políticos, também constituído por artigos que o pessoal da época reconheceu como sendo autoria do Fanon. Na época, eles escreviam sem assinatura, até por conta da perseguição, da retaliação dos perseguidores franceses. Nesse artigo aqui, olha o nome. Nas Antilhas, o nascimento de uma nação, ele se pergunta.
um artigo escrito em 1958. Eu tinha 5 anos, mano. Em 1958, ele fez um comentário, porque houve lá uma determinação digamos, do governo inglês sobre uma das ilhas, as Antilhas Britânicas. E as Antilhas Britânicas, segundo aquela orientação, passariam a compor Commonwealth, né, que é a comunidade dos países espiritualmente, aspas, ligados aí à Grã-Bretanha. Bueno, o Fanon faz um comentário sobre isso, começa a discutir a política do Caribe, o arquipélago das Caraíbas e tal, aí, com toda a elegância de como ele gosta de escrever, aí ele começa a falar aqui, e ele menciona as Antilhas Britânicas, ele menciona Jamaica, Martinica, Guadalupe, o Haiti, ele comenta situações sobre as Antilhas francesas e as britânicas, fala de Trinidade, Barbados, da República Dominicana, dos espaços holandeses, Porto Rico. Ele comenta essas coisas aqui. O texto se encontra na página 141 desse. E aí, no final do artigo, olha só o que o Fanon aprontou aqui conosco. Na página 149 e 150, ele cita, ele faz a transcrição, aqui está em letra itálica, de um poema chamado, aqui o nome do poema, Sale Negre, que significa negros sujos, escrito por um poeta do Haiti, chamado Jacques Roumain. Então, olha que poema, mano. Que emocionante. O Fanon, depois de discutir a geopolítica do Caribe, as tendências da situação daqueles povos que foram explorados, sacaneados e tal, e agora, numa tentativa de reacomodação, aí ele começa a perceber, ele dá a impressão que ele acha um fio de esperança e se agarra, e aí ele usa o poema do Jacques para sintetizar o seu sentimento. Diz o poema. E muito bem, aqui estamos, os negros, os nigers, os negros sujos. Não aceitamos mais. É simples. Acabou. Estar na África, na América, seus negros, seus nigers, seus negros sujos, não aceitamos mais. Isso os espanta. Dizer sim, senhor, engraxando suas botas. Sim, senhor, padre. Aos missionários brancos. Sim, patrão. Colhendo para vocês cana-de-açúcar, café, o algodão, o amendoim. Na África, na América, como bons negros, como pobres negros, que nós fomos, que não seremos mais. Poema Negros Sujos, de Jacques Roumain, citado no texto de Franz Omar Fanon. Então, o Fanon ele foi altamente influenciado pela aura libertária do grande Caribe, todas essas energias. Chegou nele, chegou no Césaire. O Césaire era uma referência para ele. Ele tinha uma veneração pelo Césaire. O Pele Negra, se você olhar, está cheio de citações que ele faz de textos do Césaire, como admirador, como entusiasta do Césaire, Fanon. Então, esta é um pouco assim a aura desse grande território dentro do qual se encontra a pequenina ilha da Martinica, em que nasceram Frantz Fanon, Aimé Césaire, Edouard Glissant,
E aí nós vamos, nas próximas reuniões, avançar assim, na reflexão sobre as contribuições que vêm de lá e que, particularmente na pessoa do Franz, elas nos chegam como um vulcão de possibilidades de transformação, de afirmação da nossa humanidade, da nossa condição humana. Eu vou interromper aqui, passo para o professor Joilson e a seguir a gente vai conversando. Muito obrigado.